Vamos receber, então, para essa próxima palestra, ele que vai compartilhar insights sobre como a imaginação, aliada à reflexão estratégica, pode nos ajudar a transformar as incertezas em combustível para criar o futuro que queremos no final. Teremos um espaço para perguntas, então eu chamo aqui ao palco ele que é professor da Universidade Paris 12, Felipe Koch. Bem-vindo. O palco é seu, Felipe. Olá, pessoal, bom dia. A minha ideia aqui é fazer um pequeno festival dos futuros impossíveis. Vamos tentar explorar um pouco essa ideia aqui. Então, começando com essa frase aqui do Rainer Maria Rilke, que fala que o futuro entra em nós para se transformar em nós muito antes de acontecer. É uma ideia que talvez a gente esteja grávidos do futuro. Todos nós estamos, de alguma maneira, grávidos desse futuro. E se a gente pensar que a humanidade toda, 8 bilhões de pessoas, estão o tempo todo se adaptando e construindo esse futuro, são milhares de pessoas grávidas do futuro, mas a maioria delas ainda não fez o teste. E ainda não sabe se é menino ou se é menina, nem sabem mesmo que estão grávidos. Porque, embora o futuro não possa ser previsto, cada atividade, cada ação que nós tomamos, cada desejo, cada dúvida, cada ato da nossa realidade contribui para essa criação desse futuro. Então, eu trouxe aqui as 3 leis do James Dator. O James Dator foi o primeiro pesquisador a criar um doutorado em futuros em 1973. Eu trago a atenção para vocês para a segunda lei dele. Qualquer ideia útil sobre o futuro deveria parecer ridícula. Então, se não for ridículo, a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente, a gente está falando do peso que o presente exerce no nosso futuro. Então, para imaginar o impossível, temos de considerar o futuro não como um objetivo, mas como uma ferramenta. E esse é o modelo mental que eu quero discutir com vocês hoje aqui, durante esse tempo da minha fala. Uma ferramenta que faz uso das incertezas, transformando-as em realidades possíveis. Então, qual é o nosso grande desafio para imaginar o impossível? É ir além da visão de curto prazo, que é um pouco como a Carol falou agora há pouco, a gente vai tentar explorar aqui, se libertar do peso do presente com as suas premissas usuais e trazer o futuro a longo prazo dentro das nossas discussões cotidianas. Porque se a gente não estiver pensando no futuro a longo prazo, alguém vai estar pensando. E nós vamos acabar nos preparando para um futuro que talvez não seja o nosso. Não seja aquele futuro que eu esperava, aquele futuro que eu gostaria de participar. A gente vai querer morar todos em Marte? É isso mesmo? Tem gente pensando nisso. Tem gente pensando para daqui a 50 anos. E a gente pensa muitas vezes que pensar no futuro a longo prazo é uma perda de tempo. De novo, se a gente não pensar, alguém vai estar fazendo isso no nosso lugar. Então, não pensar no futuro sempre como um objetivo, que é o que a gente faz regularmente, mas como uma ferramenta para enxergar melhor o presente. O que essa reflexão que eu faço sobre mais tarde vai ajudar a pensar o presente. Então, o objetivo de olhar para o futuro, essa frase do Gaston Berger, que é um pai da disciplina da prospectiva, é perturbar o presente. O que as imagens de mais tarde nos permitem nos tornar mais perspicazes com aquilo que já está aqui, mas que, como a gente falou, como a gente ouviu na palestra anterior, muitas vezes não está perceptível. Muitas vezes é só um pequeno sinal que passa despercebido pela gente. Então, o objetivo aqui é participar do nascimento do novo, daquela ideia que nós estamos fazendo a gestação do futuro. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é o novo? É isso aí? Isso é novo? Ou talvez isso aqui seja o novo? Se a gente pensar na agricultura, isso é o novo? Ou talvez isso aqui seja o novo? Esses dois novos podem coexistir? Podemos construir diversos futuros? Quais são as nossas premissas para imaginar o futuro?
De onde partem as ideias que nos permitem visualizar essas imagens, que em seguida vão contribuir para que a gente antecipe. O que é antecipar? É tomar uma ação hoje, motivada por uma imagem de mais tarde. Eu ajo no presente porque eu imaginei, porque alguém me disse. O exemplo clássico que a gente sempre fala, olho o aplicativo da previsão do tempo para saber se eu pego um guarda-chuva ou não. Algo que vai acontecer mais tarde, eu tomo uma ação agora no presente. Então, o que eu vou precisar? Quais são as minhas premissas? São premissas de linearidade, de continuidade, mais do mesmo? O Alex Osterwalder, que é um designer suíço que trabalha com planejamento estratégico, ele nos fala, por exemplo, que para as empresas é muito importante sair dessa linearidade e explorar esse pêndulo que ele chama entre explore and exploit. Porque o exploit é tudo aquilo que é conhecido, que nós temos métricas, que nós podemos determinar se um projeto ou se uma ação é bem sucedida ou não. Enquanto que o explore é o terreno da novidade, é o terreno das novas ideias. Mas o que acontece na maior parte do tempo? Eu acabo usando os parâmetros de um para julgar o outro, quando é simplesmente impossível. E aí ele traz essa ideia para a gente de usar outros KPIs. Em vez de usar aquilo que nas empresas nós estamos acostumados a fazer com objetivos e resultados-chave, por que não empregar aspirações e insights-chave? Porque se eu quero inovar, se eu quero criar futuros, se eu quero criar novos produtos em novos ecossistemas, eu preciso ter outros parâmetros de avaliação. Porque o desconhecido não pode ser medido com aquilo, algo que ainda não é, talvez não se adapte na mesma grade de leitura daquilo que já existe. Outros pontos importantes para as empresas, para adotar esse modelo mental que eu quero apresentar aqui para vocês. Geralmente é uma armadilha começar com cenários, a menos que os cenários contribuam realmente para trazer imagens alternativas do futuro. Esse é um primeiro caso importante. O segundo, fazer previsão solitária dentro de uma organização. Tem um departamento, tem uma pessoa, não se comunica com ninguém. Essa é uma outra armadilha da prospectiva dentro das empresas. Que uma tendência é uma tendência. Eu preciso ter a perspicácia de entender quando ela se torna madura, quando ela é forte, quando ela é uma tendência forte, quando ela é somente uma pequena tendência aparecendo. Porque aí eu posso inundar a minha organização de informações irrelevantes. A tentação quantitativa, de que eu posso modelizar e prever o futuro. Essa é uma outra armadilha que a gente costuma cair. E a incapacidade de alerta precoce da organização, porque justamente como o Osterwalder fala, a empresa invencível, ela depende dessa ideia de entrar dentro de um processo de transformação contínuo, o tempo todo. Se não for para pensar a mudança, então a atividade de prospectiva ela não é útil para a organização. Mas a partir de quais premissas estaremos mais atentos ao surgimento do novo? Os dados, como eu falei agora há pouco, os números. Sem as perguntas certas, a gente sabe que muitas vezes esses dados não nos trazem decisões equivocadas. É aqui que eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre os limites da projeção. Dois exemplos sobre bancos centrais da Europa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, mostrando como os modelos deles falharam para prever a inflação. Segundo o artigo aqui, de um colunista que conta que no Banco Central da Inglaterra, a equipe de forecasting ficou 6 meses preparando o modelo, apresentou para o governador falou, não é assim. Pegou um papel, escreveu de lápis, na verdade essa a previsão. Os dois erraram. Nenhum dos dois conseguiu. Então, aqui, nesse artigo, ele tenta falar que é um pouco algo artístico, como alguém que fosse um iluminado. Então, essas são algumas limitações que a gente precisa pensar. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que falava justamente que os economistas são uma tribo, que ficam entre eles. E ela fala que, e se a gente tivesse consultado epidemiologistas? Se a gente tivesse falado com pesquisadores cientistas do clima? Talvez os nossos modelos de forecast fossem mais pertinentes, mais úteis. Essa necessidade de diversidade para co-criar cenários e realidades do porvir. Eu preciso desses insights múltiplos para conseguir perceber quais são esses futuros nascentes.
Então, a prospectiva, que a gente está falando aqui, uma palavra velha em português, é o estudo e a prática de pensar no futuro para antecipar mudanças e tendências. Antecipar, de novo, tomar uma ação no presente, motivada por essa imagem do futuro. Então, se os cenários pertencem à prospectiva, a imaginação é a moeda da prospectiva, é o combustível. Sem imaginação, não existe prospectiva, não existe cenários. E qual é nosso capital de imaginação? O quanto a gente consegue realmente imaginar algo diferente? Qual é a nossa bagagem de imagem de futuros e quais são as premissas que as condicionam? De onde elas vêm? Um exercício rápido aqui, vamos tentar fazer, vou tentar ficar no tempo, pessoal. Cenário 2034, 10 anos, vamos pensar em energia. Mix, fóssil e renovável. Provável, não? 10 anos. Já estamos fazendo um pouco disso, tem um de outro. Uma guerra pelos recursos energéticos. Talvez não fosse provável, mas plausível, em 10 anos. Transformar todas as plataformas em abrigos de biodiversidade e energias renováveis. Em 10 anos, se a gente quisesse muito, possível. Não é provável, talvez não fosse nem plausível, mas se quisesse muito, talvez fosse possível em 10 anos. E plataformas flutuantes de petróleo? Tirando energia de algo flutuante em 10 anos. Impossível. Mas ainda assim, acabei de chegar de Brasília, num curso na Embrapa, estamos criando fertilizantes a partir de material de meteoros. São plataformas que estão voando. Estamos trabalhando para fazer o cultivo de alimentos na Lua. E em Marte também. Então, é tão impossível assim? Obviamente, concordo com vocês que uma plataforma de petróleo voando talvez não vá acontecer. Mas essa ideia de se imaginar o impossível é justamente a chave para a gente conseguir olhar para o presente e ter essas ideias que a gente precisa ter. E aí essa citação aqui que todos vocês conhecem, do Einstein, quando ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é tudo aquilo que a gente já sabe. Enquanto que a imaginação é tudo aquilo que ainda está por ser descoberto e para ser sabido. Então, de novo, quais são as nossas premissas sobre o futuro? Vou tentar fazer isso aqui, acho que eu vou estourar o tempo. Mas, pessoal, só para vocês verem que todo mundo tem uma premissa sobre o futuro. Vou pedir para vocês ficarem de pé, não vamos caminhar para ser bem rápido. Fiquem de pé, por favor. Vocês vão ver que todo mundo tem uma premissa quando pensa no futuro. Então, normalmente a gente caminha na sala para fazer esse exercício. Aqui, para não demorar muito, vou fazer o seguinte. Se vocês acham que daqui a 50 anos o futuro do planeta vai ser melhor do que é hoje, virem para lá, olhem para essa parede aqui, virem o corpo assim para cá. Se vocês acham que ele vai ser pior, olhem para lá. Se vocês acham que ele vai ser igual, continuem olhando para frente. Ok? Vimos que a gente tem, para lá vai ser pior, para cá vai ser melhor, aqui olhando para mim vai ser igual. Agora, quero saber se vocês acham, continuem na mesma posição, não se mexam. Quero saber se vocês acham que o futuro é um destino. Ele vai acontecer independentemente das minhas ações. Nesse caso, levantem a mão direita. Se vocês acham que vocês têm uma influência no futuro e que as suas ações vão criar o futuro, levantem a mão esquerda. Quem acha que são as duas coisas, pode levantar as duas mãos. Viram só, pessoal? Não tem resposta certa para isso. Mas todo mundo pensa no futuro a partir de um ponto. Obrigado. Palmas para vocês aí. Outra maneira da gente tentar descobrir quais são as nossas premissas antecipatórias é tentar fazer uma análise do enraizamento cultural dessas premissas. Então, a gente pode explorar essas diferentes camadas num exercício individual ou mesmo num exercício dentro de uma organização para tentar entender quais são as raízes das visões de futuro que nós temos e que vão servir para antecipar. Por exemplo, o imaginário do século XX. Qual é a grande metáfora do imaginário do século XX? O progresso. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu vou fazer mais e melhor, eu vou produzir, eu vou crescer, eu vou ocupar e equipar o planeta.
essa ideia linear do tempo, que é infinito, que eu sempre posso fazer melhor. Talvez essa é a metáfora profunda do imaginário do século XX, que pode estar sendo desafiada por um imaginário do século XXI, que é um imaginário muito mais do espaço. E quando eu penso em espaço, eu penso em limites. E quando eu penso em limites, eu começo a observar meu impacto. Então, a gente pode estar vivendo, nesse momento de transição, essa caminhada entre esse primeiro imaginário e esse segundo. Mas a gente pode fazer algo bem mais banal, como uma análise causal em camadas do cotidiano. Acho que vocês vão se identificar, alguns de vocês pelo menos vão se identificar. Eu fiz do meu cotidiano. O que é a ladainha, o problema visível acima do iceberg? Todo dia eu tenho uma lista de atividades para fazer. Eu preciso resolver essas atividades. Qual que é o sistema que sustenta essa lista de atividades? Um sistema de tarefas diárias, que é organizado dessa maneira. Todo dia eu tenho tarefas diárias que são compostas de listas de coisas para serem executadas. Qual é a visão de mundo? É uma visão linear. Hoje eu vou fazer certas coisas para amanhã poder fazer outras coisas que são a continuidade dessa lista de atividades. Qual é o mito ou a metáfora embaixo de tudo isso? Correr contra o tempo. Estou sempre correndo contra o tempo. Sempre tentando fazer o que precisa ser feito para continuar mantendo um ritmo. Como eu poderia imaginar um futuro emergente a partir de um outro mito e de uma outra metáfora? Por exemplo, a metáfora onde eu vou dedicar o meu tempo. Eu tenho o meu tempo, eu sou possuidor desse tempo, dono desse tempo, e eu vou dedicá-lo a alguma coisa. Talvez a visão de um mundo decorrente dele fosse mais plural, mais ecológica. Ecológica no sentido holístico, mas pensando em todos os aspectos da minha vida. Talvez o sistema fosse um sistema muito mais ancorado em meditação e reflexão, para eu saber exatamente como eu vou dedicar o meu tempo. E qual seria o resultado disso? Qual seria o problema visível, a realidade visível dessa afirmação? É que eu estaria presente no que eu estou fazendo. E não preocupado com a próxima atividade, com a próxima coisa que eu preciso entregar, com a próxima reunião. Então percebam, pessoal, essa atividade de entender de onde vêm as nossas imagens e o enraizamento que elas têm dentro da nossa cultura é muito importante. E pode funcionar tanto para uma instituição, para uma sociedade inteira, como para um indivíduo. A ideia aqui é que a gente entenda que a mudança sempre acontece e que o que a gente pode fazer é interferir nessa mudança. O futuro ainda vai ser diferente do que a gente está pensando, mas de alguma maneira eu posso contribuir para essa mudança. E a mudança sempre acontece. A gente tem muitas vezes uma pequena ilusão cognitiva, que é de olhar para trás, e a gente vai fazer esse exercício rapidinho aqui, e perceber que as coisas sempre mudaram. E olhar para frente e acreditar que o futuro não vai ser tão diferente do presente. Então vejam só, nos últimos 30 anos, que grandes transformações aconteceram na tecnologia. Últimos 30 anos. Internet, mobilidade, smartphone, só na tecnologia. Depois a questão da mobilidade é bem importante para a sociedade também, né? Compra online. Comprar o que eu quiser, quando eu quiser, onde eu estiver. Isso não existia antes. Na economia, uberização. Todo mundo é um empreendedor. Banco online, transferências. O que foi criado pela desregulamentação, que permitiu criar todos esses novos produtos que a gente conhece hoje em dia. E geralmente, quando a gente pensa nas transformações, foi bom a sua intervenção, porque geralmente quando a gente pensa nessas transformações, a gente fica focado em tecnologia e economia. Mas a sociedade também mudou nos últimos 30 anos. Na Europa, por exemplo, a gente percebe muito mais casais sem filhos. No Brasil está começando também. Não querem mais ter filhos. Ou união homoafetiva. Atomização. Vocês já olharam quando está no transporte público, ou está num lugar, ninguém mais fica parado olhando, todo mundo olhando assim. Deixa eu ver se dá tempo de mostrar para vocês o Ano Novo em Paris. Vamos ver se vai começar sozinho, tem que apertar. Não sei se vai... Aí vai funcionar. Vejam só, lá em cima dá para ver, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonanê! Não. Ninguém pula. Ninguém se abraça, ninguém se beija, todo mundo continua filmando no celular.
Eu mostrei essa imagem ali no curso que a gente faz na FRJ, e me disseram, não, mas essa é uma imagem de síntese, ela não é uma imagem real. Aí fui atrás, olhei em todos os outros, é uma imagem real. Já encontrei ela em 8 ângulos diferentes, ela realmente aconteceu, as pessoas simplesmente continuaram filmando e ninguém se desejou um feliz ano novo no momento que chegou. Então, acrescente-se a essas transformações eventos disruptivos. Passar rápido aqui, porque esses todos vocês já conhecem. E agora, quando a gente está em 2024, que vai pensar até 2054, o que vem na cabeça? Inteligência artificial? É um problema do futuro? É um problema do presente, pessoal. Primeiro artigo científico sobre inteligência artificial de 1952. É telemedicina, robótica? Eu pedi para o ChatGPT me dar a lista das 10 maiores transformações na medicina nos próximos 30 anos. Ele me deu essa lista aqui, vou passar rapidinho. Eu estava fazendo um laboratório de letramento e futuros com o pessoal da Fiocruz. Eles me falaram, Felipe, isso aqui é a nossa agenda de pesquisa desde 2015. Então vejam o limite do ChatGPT quando ele precisa pensar mais tarde do que agora. Aquecimento global é um problema do futuro? É um problema do presente. O que a gente precisa? A gente precisa entender de onde vêm as nossas imagens e como eu posso entender que as imagens mudaram. Por exemplo, o piloto de caça, a guerra, o Top Gun, o Tom Cruise. Era essa imagem que a gente tinha, não? Só que hoje em dia quem faz a guerra é um controlador de drone. Não é mais a mesma imagem. Não é mais a mesma pessoa. Se eu quisesse ser piloto, eu não poderia ter sido porque eu uso óculos. Hoje em dia não seria mais um problema. Jogador de futebol. Estive em Porto Alegre no final de semana falando sobre futuros para jogadores de futebol, justamente. Essa é a imagem que a gente tem. Mas pode ser esse o novo jogador de futebol. O novo estádio de futebol pode ser isso aqui, onde eu, em casa, como gamer, vou estar jogando com jogadores reais dentro de uma tela gigante assim, um negócio, um cubo. Impossível? Veja esse bar em Dallas. Já é isso. Você chega no bar e é como se você estivesse dentro do estádio. Eu poderia ter colocado também, não sei se vocês viram o show do U2 em Las Vegas, dentro daquele globo, onde dá para total imersão. Imagina que a próxima final da Copa do Mundo de 2026 dá para assistir no Maracanã. E você vai ver o mesmo jogo que em Los Angeles. Então, pessoal, a ideia aqui é aplicar o modelo mental. Então, o Ian Oliver Schwartz lista, então, esses princípios necessários para a prospectiva estratégica dentro das empresas. Teoria é fundamental para começar. Às vezes pode parecer muito acadêmico, muito complicado, mas se eu não tiver um entendimento claro desses conceitos, eu vou começar de pé esquerdo. O envolvimento da liderança. A liderança precisa se envolver, e vai ter mais um slide para falar, a liderança também precisa ser treinada, precisa entender do que está sendo falado. A gente fala aqui de capilaridade, de mudança de cultura de organização. Sem o envolvimento da liderança não é possível. A ideia também é que a gente comece aos poucos, analisando perspectivas da liderança ou realizando workshops de tendência simples. É dessa maneira que eu começo a me relacionar com o futuro. O envolvimento geral dos membros da organização, para que haja justamente que eles sejam parte de uma jornada de mudança. Essa é a ideia principal, é uma cultura de empresa. Uma empresa não se torna antecipatória e prospectiva simplesmente elaborando um relatório. É uma cultura, uma transformação. A colaboração entre diferentes indústrias, a diversidade. Aqui, obviamente, a gente pensa nas barreiras de concorrência, mas é preciso ter diversidade para se pensar futuros para as empresas. Acabei de dizer, o treinamento da liderança em prospectiva, para que a liderança entenda o que é um cenário, o que é uma projeção, o que é uma antecipação, do que nós estamos falando. E habilidades de facilitação dentro das equipes são fundamentais. A gente vai ter a oportunidade hoje à tarde de fazer um laboratório de letramento em futuros com o tema de futuro das empresas. Quem puder participar, eu convido para que vocês vejam como a gente pode, através de um exercício simples dentro de uma equipe, começar a desenvolver esse modelo mental onde eu faço uso de diferentes futuros
por diferentes razões, em diferentes situações. A ideia é que eu não tenho só um tipo de futuro. Tenho futuro a curto prazo, tenho futuro a médio prazo, a longo prazo, o futuro que é decorrente de uma modelagem, o futuro que é decorrente de um estudo de cenário, o futuro que é decorrente da minha imaginação. E em que momento ele é útil, em que momento ele é apropriado. Então, para isso, e eu estou concluindo com essa parte aqui, o letramento em futuro nos ensina que nós temos 2 sistemas antecipatórios principais. A gente antecipa para o futuro, a gente está tomando decisões hoje para algo que vai acontecer mais tarde, e essa é a maneira geral que todo mundo utiliza o futuro. Mas a gente acaba esquecendo de antecipar o surgimento do novo, daquilo que ainda não existe. Então, antecipar para o futuro, o que é? É planejar para otimizar, para fazer melhor. Ou é se preparar para uma dificuldade, ou se preparar para alguma mudança que já está anunciada em alguma tendência. Toda essa ação de antecipação para o futuro são premissas ancoradas na linearidade e na extrapolação do presente. E aí a gente precisa ter atenção, porque a gente acaba esquecendo a segunda perna, para caminhar com 2 pernas, que é antecipar para o surgimento do novo. Dar sentido àquilo que sentimos. O que quer dizer? Como é que eu consigo captar o ar do tempo? Qual é o imaginário dominante agora? Quais são as ideias que as pessoas estão aderindo? E por que elas estão aderindo? Muitas vezes eu sinto alguma coisa, mas eu tenho a capacidade de transformar isso em algo inteligível e explicar para outras pessoas? Então, dar sentido ao que sentimos e se abrir para o advento daquilo que ainda não conhecemos, das coisas que não têm nome. Lembra quando a gente falou das mudanças dos últimos 30 anos? Imagina no ano 2000 a gente falar de WhatsApp, falar de Uber. Não tinha esses nomes. E essas novas coisas vão continuar surgindo. Como eu vou ficar atento e aberto a esse surgimento das coisas que a gente ainda não conhece? Então, essa frase do Sherman Cruz aqui, para concluir, que vamos permitir que nossa imaginação corra solta e explore o irreal, pois é nesses espaços que as sementes de nossas ideias mais transformadoras são plantadas. Muito obrigado. Maravilha, que maravilhoso. Felipe, obrigada pela sua explanação tão profunda, assim, né? A gente tem que se reconhecer nesse futuro também, que a gente quer chegar lá, né, Felipe? Bom, então a gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Queria ratificar para quem chegou um pouquinho depois da minha fala, que as perguntas precisam ser objetivas para que a gente possa contemplar o maior número de perguntas possíveis, tá bom? Então, temos a primeira pergunta, só levantar a mão, o microfone vai até vocês. Já temos ele, então tá bom. Dentro desse pensamento de futuro, como é que a gente controla o uso da inteligência artificial para que a gente não fique fazendo mais do mesmo? Eu acho que é justamente tentar explorar aquilo que a gente não viu ainda, ou que não ouviu ainda. É tentar ir um pouco naquela lei tentar pensar o ridículo. Tentar pensar aquelas coisas que, não, isso eu não tenho coragem de falar. Essa ideia aqui de que a inteligência artificial vai estar lavando o meu banheiro. Eu quero uma inteligência artificial que limpe a minha casa, não uma inteligência artificial que escreva romances. Então, quando eu começo a pensar algo que realmente me deixa desconfortável, eu acho que aí é a porta que está sendo aberta, porque senão a gente corre o risco. Você tem muita razão na questão, porque é o discurso que a gente ouve mais sobre inteligência artificial, é uma organização de produtividade em torno de um mecanismo que é completamente novo e que a gente quer talvez tratá-lo como as outras tecnologias que surgiram antes e que aqui é de uma natureza completamente distinta. Próxima pergunta. Ali, ó, aquela menina linda de preto. Aí, microfone à sua direita. Bom dia. Eu achei muito interessante trazer. A gente, na faculdade, está acompanhando o livro A Próxima Onda, do Suleiman, e eu achei muito interessante a pergunta que ele fez, e eu queria trazer esse questionamento. Como a gente vai lidar com a aversão ao pessimismo quando a gente cria cenários para o futuro? Né? Porque o Suleiman fala com muita clareza.
Ligado a? Como a gente cria... Repita a sua... A pergunta, como a gente pode lidar com a aversão ao pessimismo, que o Suleiman fala muito bem na próxima onda, quando a gente tenta criar cenários do futuro, né? Porque a tendência é a gente tentar olhar para coisas boas ou olhar 100% para as coisas ruins, mas não balancear. Como é que a gente pode tentar mitigar esse nosso comportamento? Eu acho que talvez o especialista de prospectiva pode ajudar muito mais nessa resposta, mas eu diria, primeiro, incluir visões distintas. Porque essa ideia do desconforto, talvez ela venha justamente em uma visão um pouco mais normativa. Então, se eu tiver diversidade de pessoas participando dessa questão, talvez possa ajudar. E abrir um pouco, sair daquela ideia de quadrantes entre business as usual, best case scenario, worst case scenario, e focar muito mais nos outliers, naquilo que essa tendência é muito fraca ainda para que a gente possa se interessar. Mas, ainda assim, vamos nos interessar um pouco o que seria se... É um pouco mais esse exercício de atenção para o surgimento, para a emergência, eu acho que aí pode ajudar, talvez, a trazer uma resposta. Ótimo. Próxima pergunta? Ali, depois aqui, tá? Bom dia, muito obrigada por essa palestra, foi bem inspiradora. Eu sou Beatriz, acho que antes eu só vou dar um contexto. Eu venho do terceiro setor, né? Então, eu interajo entre setor privado, setor político e setor social, e eu observo que hoje, no presente, a gente tem uma complexidade de cenários para lidar com as soluções, né, que a gente precisa construir, que é muito complexo. Então, assim, não adianta eu falar de inteligência artificial, por exemplo, se eu moro no Brasil, né? Porque quase ninguém, mas grande parte do país, hoje, se a gente olha para o Amazonas, por exemplo, não tem acesso nem à internet. Então, os problemas são muito complexos, né? Então, quando eu ouço de futuros possíveis, às vezes eu sinto uma desconexão muito grande com a complexidade do problema atual. E aí eu queria ouvir um pouco da sua filosofia em cima disso. Assim, eu só coloquei um slide ali sobre complexidade, mas complexidade é um ponto essencial do letramento em futuros. Eu não consigo pensar no futuro se eu não conseguir entender que nós vivemos em um sistema complexo, que a humanidade, que a sociedade não é um mecanismo, mas um organismo. E que muitos desses problemas para os quais a gente está buscando uma solução não é possível. Porque dentro de um sistema complexo, o sistema ele se autorreferencia e ele se modifica continuamente. Então, a boa solução de hoje talvez não seja a de amanhã. Então, como incluir um modelo mental onde eu vou tratar do problema somente com a ideia de mitigação, sem pensar na solução? Ou como eu vou integrar as transformações que acontecem, muitas vezes nos sistemas complexos é assim, que acontecem à margem. Sempre na margem do sistema, como você falou, na Amazônia ainda não tem internet. Então a gente está preocupado com inteligência artificial aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e muitas dessas transformações, dessas complexidades, são mais perceptíveis na margem, nesse contato com outros sistemas. Então, a noção, talvez nem tanto a teoria, mas a perspectiva da complexidade, ela é fundamental para se pensar futuros. Porque senão a gente entra numa ótica mecânica de que eu posso separar tudo em pequenos pedaços e que, entendendo cada pedaço, eu vou entender o todo, mas a gente vê que, na aplicação real, a complexidade nos mostra que essa talvez é uma forma de pensar que está ultrapassada. Agora você. Pode fazer a pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre, obrigado, professor, pela palestra. A minha dúvida vai no sentido de que a gente observa muito, eu observo pelo menos, muito em voga na China a questão da todas as automações, inclusão IoT junto com IA para carros autônomos, veículos autônomos no geral. E a minha pergunta vai no sentido de, hoje as competições, por exemplo, com marcas de veículos tradicionais, está indo muito para empresas que normalmente são de telefonia, gadgets, tudo mais, smartwatches, tudo mais. Hoje a concorrência da Tesla não é mais a GM, é a Xiaomi, a Huawei, são empresas de telefones. Eu queria mais ouvir sua opinião no sentido de o quanto esses movimentos são estratégias passadas que estão dando resultado agora e o quanto que isso é reflexo de mercado de aproveitar essas disrupções que acontecem.
Só para vocês entenderem, pessoal, eu sou um sociólogo do imaginário. A minha preocupação é entender as imagens da sociedade, como as imagens contribuem para a nossa tomada de decisão no presente. Mas no que você está dizendo, reflete muito a questão daquilo que eu falei muito rapidamente, da ideia da empresa invencível do Osterwalder, que é essa ideia da constante reinvenção. Eu acho que essa vem de uma estratégia que não é uma estratégia de resposta, já é uma estratégia de planejamento estratégico, que permite essas empresas navegar. Então, por exemplo, a gente pode ver um caso clássico, é o caso da IBM. O que a IBM fez ao longo dos 2 séculos que ela existe, a quantidade de atividades diferentes que essa empresa desempenhou e que permitiu uma constante transformação. E aí a gente tem o outro clássico, o caso clássico que conseguiu salvar, foi a Xerox, que foi a primeira empresa a desenvolver uma interface de computador, como a gente conhece, e que não usou, não fez, não botou no mercado, nos anos 60. O computador, como a gente conhece hoje em dia, né, com uma tela, um teclado e tal, foram os primeiros. Acharam que não era importante para imprimir, não ia precisar. Ou o caso clássico que todo mundo conhece, da Kodak, né, que era uma empresa de química, a gente sempre esquece que era uma empresa de química, e que não quis se transformar numa empresa de tecnologia, numa empresa digital, e acabou desaparecendo. A gente vai ter, então, mais 2 perguntas finais para a gente conseguir fazer nosso intervalo e voltarmos com a próxima palestra. Já temos ela e vamos terminar com você, então. Tá? A gente termina com ele aí do ladinho, tá? Pode fazer a pergunta. Bom dia. Num país, né, como o nosso, com tantas desigualdades, né, nós estamos num grupo aqui, uma certa elite pensante e que está olhando para esses futuros, para essas possibilidades. Como você faz, você é um empresário, tem esse pensamento, está engajado e comprometido com essas mudanças, e você encontra dentro da tua fábrica um público que mal escreve o próprio nome e que está ali lutando pela sobrevivência. Ele não está nem aí, ele está vivendo um dia depois do outro. É uma problemática essencial, porque a questão aqui é até que ponto o futuro, a quem pertence o futuro? A pergunta parte daí. O futuro pertence para nós, como você disse, que somos uma elite, que podemos nos dar o luxo de pensar no futuro, ou o futuro é de todo mundo? Essas pessoas, como você falou agora há pouco, estão vendendo almoço para comprar o jantar, não tem tempo para parar para pensar. Mas, ainda assim, elas estão construindo futuros. A gente tem um projeto interessante com a Fiocruz, na Favela da Maré, que é justamente esse. A gente trabalha com letramento e futuros dentro da comunidade para que as pessoas possam se permitir, e eu digo bem isso, se permitir imaginar algo que vá além do final da semana ou do final do mês, para que a gente consiga, através dessa ideia de antecipação coletiva, criar novos mecanismos de deliberação, que não são só de participação, mas de deliberação, e que a gente consiga incluir, então, essas imagens de futuro, porque elas existem. Se a gente dá a oportunidade para as pessoas falarem sobre o futuro, imaginar e contar o que elas esperam, qual que é o seu real futuro desejável, no início elas podem se sentir um pouco, eu nunca pensei sobre isso. Mas, criando o espaço, dando a oportunidade, essas imagens aparecem. E elas são extremamente ricas para todos nós, digamos, para o empresário que precisa pensar na inovação. A gente fala muito, hoje em dia, de tecnologias sociais. Quais são as tecnologias sociais, não tecnologias de informática, que estão abaixo do radar e que acontecem nas margens, como nas comunidades? E que são invenções, muitas vezes, que, mais tarde, as empresas vão querer se apropriar. A gente viu na palestra anterior sobre bioeconomia. A gente há 10 dias atrás, em Paris, eu recebi alguns pesquisadores da Federal de Belém para falar sobre bioeconomia, e eles me falaram, o problema principal é o seguinte, está na moda. E aí vem um fundo europeu que quer investir 20 milhões de euros numa cooperativa quilombola. Eu falo, pessoal, não sei nem o que fazer com esse dinheiro, eu preciso de 10 mil, eu preciso de 20 mil. Então, como eu consigo entender essas novas tecnologias, por exemplo, no caso da bioeconomia, do uso da floresta numa produção sustentável? Então, como eu posso incluir essas novas tecnologias dentro de algo que se torne viável? Mas aí, de novo, é uma visão de futuro que nos faz agir de uma determinada maneira ou de outra no presente. Eu acho que e é importante ouvir essas pessoas para entender um pouco melhor quais são as imagens delas também. Perfeito. Então, the last one, temos a nossa última pergunta ali.
Bom dia, quero parabenizá-lo pela excelente palestra. Obrigado. E eu tenho duas perguntas em uma. A primeira, dentro do universo dos futuros possíveis, como podemos identificar os futuros desejáveis? E a segunda, como podemos trabalhar para o alcance desses futuros desejáveis? Agora, a sua visão. A ideia é justamente essa. A gente vai perceber que muitas vezes, e por isso, de novo, convido você a participar da oficina de hoje à tarde, que é onde a gente explora futuros projetados, né, futuros prováveis e futuros desejáveis, para entender que um futuro desejável, às vezes, ele não é possível. Na nossa acepção de cara. Mas talvez seja realmente esse futuro que eu queira. E entendendo, sendo capaz de elaborar isso enquanto imagem, a antecipação é biológica. O Fábio está aqui, vai falar hoje à tarde provavelmente sobre isso. A antecipação ela é biológica. No momento que eu sou capaz de imaginar, eu já vou estar tomando as ações no presente em direção a esse futuro desejável. Mas eu acho que há uma distinção bem clara ali, é interessante para entender que existem diferentes futuros, que os futuros são múltiplos e só de explorar o possível e o desejável já é uma grande porta aberta para esse entendimento. Obrigado. Felipe, muito obrigada pela sua participação.